Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos quem não é da nossa sala. É com muito prazer que a gente abre esse espaço para que vocês participem, para que vocês possam identificar como é que é a MBA do IESB, onde ela mistura teoria e práticas, muitas práticas, na verdade. E o objetivo aqui é a gente debater, de fato, o entendimento, as adequações, as dificuldades, o dia a dia. E demonstrarmos que, de fato, não existe uma receita de bolo, né? O que existe é o conhecimento e aí nós aplicarmos nos seus devidos momentos os conhecimentos. Hora mais cedo, hora mais tarde, sem nenhum problema, ok? Nós temos hoje dois participantes. Um é a doutora Cíntia Tuffaili, que ela é encarregada do Hospital de Brasília, e nós temos também o Gilberto, que é o representante da MD2, uma empresa de soluções da IBM. Então a gente vai entender na prática, a partir de 8h15, na prática, como é que a ferramenta Quality nos fornece uma solução nesse sentido, ok? A partir das 8h15. Bom, vamos lá. Cíntia, obrigado por você ter aceitado nosso convite, tá? Agora você está desse lado de cá, né? A Cíntia também é aluna da primeira turma do MBA, nós estamos nesse momento da segunda turma do MBA. Isso demonstra que capacitação é fundamental e no momento muito curto, né? No prazo muito curto, pela imersão que é ministrado aqui no conjunto de professores, vocês conseguem entender e se posicionar de forma mais prática no mercado e, de fato, já ocupar um cargo nesse sentido. Eu estou com a vozinha um pouco mais grossa, porque eu estou com vozinha de homem, né? Porque eu estou um pouco gripado, tá bom, pessoal? Peço um pouco de paciência aí dessa minha voz de locutor, mas eu vou fazer o que é possível aí. Eventualmente eu vou desabilitar câmeras aqui rapidinho, para dar um espirro, alguma coisa assim, mas peço desculpas aí, tá? Isso daí é involuntário. Vamos lá, Cíntia. Obrigado por você ter aceitado. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço aí o convite e poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência com vocês. Beleza, beleza. Cíntia, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? Como é que você começou a trabalhar como DPO? Como é que foi a sua jornada nos últimos meses ou anos no que diz respeito à privacidade e proteção de dados, para que você chegasse nesse cargo hoje que você ocupa do Hospital da Criança de Brasília, na área da saúde? Então, eu comecei a estudar LGPD, proteção de dados, no final de 2019. Aí já começou, né? A gente já teve os primeiros movimentos aí, né, de que a lei entraria em vigor, a gente nem cogitava a pandemia do Covid. Então, comecei a estudar aonde eu trabalhava antes. Eu fiquei responsável por estudar, porque eu era gerente do departamento jurídico da empresa. Então, por estudar e ver como implementar dentro da organização. Legal. Então, mais ou menos em outubro, que eu comecei a estudar. E assim, a gente lê a lei, né? E ela não resolve muito, né? Porque tem um monte de coisa lá que você fala, tá, ok, eu sei que tem que fazer isso, mas como faz isso? Né? Como é que a gente coloca tudo isso daí em prática? Tem muitas palavras técnicas ali, né, que referenciam uma metodologia, uma norma, uma orientação, né, enfim, e que se a gente não souber interpretar, não é interpretar a lei, interpretar aquelas palavras-chave, né? Gestão de incidente, gestão de incidente é só... Não, tem boas práticas no que respeita à gestão de incidente, controle dos dados, né? Existem boas práticas, que é a governança. Então, se a gente não conseguir ter um conhecimento multidisciplinar, né, em várias áreas, você acabou de colocar para a gente aqui que você é do ramo do direito. Então, naturalmente, você teve que entrar um pouquinho nos bits e bytes aí da área de segurança da informação, de TI, para entender um pouco mais desse universo, né, de como fazer a proteção de dados, visto que é a Lei Geral de Proteção de Dados, correto? Exatamente, né? Eu não tinha esse conhecimento
de segurança de informação, de tecnologia da informação, né? E assim, confesso que eu era bem avessa também em estudar em relação a isso, né? Eu gostava de tecnologia, mas assim, como usuária. A coisa existe, funciona e eu posso usufruir disso, né? Não tinha interesse, né, na área. Mas a gente começa a estudar, né, não só a LGPD, mas a proteção de dados como um todo, e a gente vê que não tem como quem é da TI saber um pouquinho da área jurídica e quem é da área jurídica saber um pouquinho de segurança de informação, de tecnologia da informação, né? É o básico. Aí, claro que quem é de uma área não vai ter os conhecimentos profundos da outra, né? Mas você tem que conhecer o mínimo até para não passar vergonha, né? E não ficar falando abobrinha aí de, né, coisas que não fazem muito sentido. Sim, sim, né, foi bem colocado a sua ideia, né, de que o jurídico, de fato, tem que entender um pouquinho sobre a proteção de dados, como é que tecnologicamente a gente protege essas informações, e a equipe de TI, né, saber um pouco do jurídico, porque a gente tem que, de fato, identificar as bases, apoiar na identificação das bases legais, na construção dos contratos, nas cláusulas contratuais, fazer diligência, do diligência também, porque na fase de proposta nós temos que fazer investigação para ver se a gente vai responder solidariamente a um vazamento ou não por uma empresa que está sendo negligente. Então isso tudo, de fato, tem que ser apoiado de todas as partes, né? E aí todo mundo tem que se aprofundar um pouco na área diversa, né? Sim, é legal isso. Hoje aí no hospital, você trabalha como modalidade de PO as a service ou você de fato é contratada? Como é que se deu essa imersão dentro do projeto de vocês? Então, eu sou contratada, eu sou uma funcionária do hospital e sou contratada nessa função, assessora de proteção de dados de PO. Muito legal. Então, meu chefe é o superintendente executivo do hospital, ou seja, o cargo máximo do hospital é para ele que eu respondo, é a ele que eu estou ligada. Okay. E aí a gente vê a questão, eu acho que assim, uma coisa importante que eu estou vivenciando agora, aquilo que a gente escuta muito na teoria, né, agora eu estou vendo na prática, como que funciona. Por exemplo, eu sempre escutei de diversos profissionais, né, a importância de você ter alta administração da instituição vinculada e comprometida com o projeto. É assim, realmente faz toda a diferença. Faz a diferença, assim, na valorização do seu trabalho, então eles acreditam no que você está falando, e você tem um respaldo na hora que você vai para as áreas, né? Para estar trabalhando, para estar explicando, para estar orientando, né? Porque quando vem de cima, já é diferente, né? As pessoas já olham de uma outra forma, né? E isso faz toda a diferença no projeto. Bom, muito bom você ter colocado isso. Isso demonstra para os nossos colegas aqui, né, que de fato você está exercendo um cargo em loco, né, dentro da organização, em company, e que você está posicionada do lado da alta gestão, né, para que todas as orientações, diretrizes que você repassa está sendo de fato demandada, de certa forma não está tendo empecilhos, né, conflitos de colegas, né, ou de chefes que de fato não estão querendo apoiar, ou colegas da sua nível hierárquico não estão querendo apoiar. Então você está vindo de cima para baixo, de fato tem que fazer essas adequações, esses ajustes aí, né? Então quer dizer que você é funcionária da casa, então você está ganhando 50 mil CLT. Esse é um mito, né, que eu acho importante a gente romper e quebrar ele. Eu sou CLT, né? Não ganho 50 mil, é longe disso, mas também acho importante a gente falar que não é 3, 6 mil, 8 mil, 6, 8 mil, não é 10 mil. Estão falando por aí.
Não é, pessoal, é um cargo de alta gestão, é um cargo que de fato exige uma competência, uma responsabilidade, artigo 41 da LGPD, então de certa forma você tem que entender todo esse cenário, né? Sim. Então não é simplesmente um cargozinho que vou executar os processos, né? Então, é interessante colocar isso, por isso que eu te fiz a pergunta se você é DPO e o valor do seu salário, para a gente desmistificar isso, né? Porque outros convidados que a gente teve na primeira apresentação foi o funcionário público, então, naturalmente, ele ganhou um DS3. Ele ganhou para assumir a função do encarregado, além do salário da remuneração dele, ele ganhou. Me corrija se eu estiver errado, pessoal, mas acho que é 4 ou 6 mil a mais, não é isso? Um DAS3, de acordo com a instrução normativa 100, instrução normativa 100, ele ganha DAS3, isso, Emanuel, mas qual que é o salário? Acho que é 4 mil, né, 6 mil, não me recordo agora, enfim, para quem está nesse tipo privada, assim, então, cuidado para não se prostituir, né? Desculpa a palavra nesse sentido, né? Para a gente não jogar um preço de 2, 4, 5, 6 mil reais para assumir uma responsabilidade de um hospital, onde já a gente vai falar sobre os tipos de dados que são tratados ali, né? A importância desse projeto, a regulações, diversas regulações de grande importância que ela tem que exercer, né? Interessante isso. E também não só assim da questão de, vou usar a sua palavra aí, entre aspas, né, se prostituir, mas a questão que a gente investe muito em treinamentos, em cursos, e isso tem que voltar de alguma forma, né, para a gente. Legal. Se qualificar como DPO, e na área de proteção de dados a gente não tem só a função de DPO, existem outras coisas que podem serem feitas, mas a gente precisa ter esse retorno, né? A gente está bancando curso, treinamento, MBA e tudo, mas a gente precisa receber de volta, né? Sim, importante você ter colocado isso, né, que de fato, olá, Daiane, importante você ter colocado isso, que de fato é um custo alto, né, exige um esforço também academicamente, né, que a gente tem que estudar para absorver esses conhecimentos, né, então é importante de fato. Agora, quando a gente falou de regulações, né, quando a gente colocou as partes de regulações, que de fato o hospital trata, e ainda mais que além de ser um hospital, né, é um hospital de criança, né, ou seja, é quase um duplo fator de segurança aí, né, de risco. Como é que você está lidando com essas informações, né? Porque naturalmente, pelo lado, ainda mais pelo fato de ter dado sensível e é dado de criança, você é regulada por todas as áreas. São áreas altamente reguláveis, a área da saúde, a área da criança, estatuto da criança e adolescente, né? É uma área sensível por Código Civil. Então, assim, como é que você, como encarregada, está tratando essas informações? Você está em contato com as autoridades responsáveis com esses órgãos, né? Tipo a ANS, a Anvisa, a ANPD, você já contactou a ANPD, a Vara da Infância, enfim, como é que está esse seu dia a dia com essa alta gestão, né? Visto que o nível de a execução propriamente dito não está maturada, né? Tá em processo de adequação, né? Como é que você está nesse sentido? Então, eu me sinto assim bastante privilegiada por estar trabalhando lá no Hospital da Criança, porque eu tenho 2 meses no cargo, né? Sábado completei 2 meses. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer é conhecer o hospital, entender como que as coisas funcionavam lá dentro, porque eu vim de uma longa experiência no setor bancário. Era nessa área que eu atuava. E pivotei totalmente, né? Assim, mudar para o setor hospitalar, nunca nem atuei no direito médico. Então, eu passei, assim, pelo menos o primeiro mês, conversando com cada diretoria, para eles me darem um cenário geral, né? Claro, sem aprofundar, mas o que cada área fazia. Para que a partir daí eu pudesse montar o projeto realmente de adequação do hospital, né? Mas primeiro eu precisava conhecer esse cenário. E uma outra coisa, assim, que fez toda a diferença é a parceria que logo de cara eu tive com o gerente de TI.
Nós somos, assim, os melhores amigos, sabe? Tudo que um faz, tá conversando com o outro para que a coisa caminhe junto. Então, num primeiro momento, eu conheci, ele foi me passando as informações. Então, como você disse, o setor de saúde ele é muito regulado. Uhum. Então, por um lado, a gente já tem uma certa segurança. E o hospital também, a gente fala, né, Rabelo, não dá para falar que nenhum lugar é inviolável, mas tem as suas medidas de segurança lá. O nosso foco principal está em manter a segurança desses dados, né? Legal. Uhum. Porque o risco é muito grande. Então, a gente não chegou na fase ainda de contactar agentes externos, né? Porque nós estamos trabalhando muito internamente. Está num projeto, sim, né? Mas um pouquinho mais para frente. Agora, o que eu preciso fazer, agora que eu já conheci todo o hospital, né? A gente vai começar a mapear os dados, né? Porque o Hospital da Criança ele tem uma certificação que é a certificação da ONA. Uma certificação que é dada para hospitais. Então, para essa, e tem o nível 3. Então, essa certificação, para conseguir essa certificação, primeiro, tem que ter todos os processos mapeados. Isso já facilita muito a vida do DPO, né? Você ter os processos todos mapeados. Até para eu poder enxergar o fluxo dos dados, a partir do mapeamento dos processos, fica bem mais fácil, né? Então, aonde que eu foquei o projeto? Como o hospital é muito grande, tem uma série de... Olha, só para vocês terem uma ideia, no mês de maio, nós fizemos 38 mil consultas. Né? Então, o volume de dados que trafega no hospital é muito grande. Então, o que eu acho, né? Qual que foi a minha proposta lá para o hospital? Como é muito grande, e a quantidade de dados também é muito grande, pode acontecer, eu tenho certeza que acontece, tá? Setores diferentes estarem coletando o mesmo dado. E aí você gera duplicidade de informações, você acaba gastando tempo tanto da pessoa que coleta, porque esse dado já estava coletado, como da pessoa que fornece, porque ela já deu para uma outra pessoa essa informação, né? E a segurança desses dados, né? Então, o projeto que eu elaborei lá, a gente vai focar muito em tentar descobrir aonde tem duplicidade e tentar eliminar isso, né? E uma coisa essencial, que também é muito falada em todos os treinamentos, workshop, conscientização, treinamento. Porque eu posso chegar lá no hospital e falar assim, olha, a partir de amanhã, todas as entradas USB vão estar bloqueadas, ninguém mais pode espetar nada, não pode usar HD, pendrive, nada. A gente pode fazer isso. Mas se a gente quer que o projeto dê certo, as pessoas precisam entender por que essa medida está sendo tomada. Não é porque a gente quer ser chato, ou porque a gente quer atrapalhar o serviço de alguém, ou porque a gente não entende, né, o que a pessoa tem que fazer, mas o risco que ela, ao espetar um pendrive lá que pode estar contaminado, pode gerar para a organização. Então, a gente está focando muito em treinamento, e aí eu separei o treinamento, ele vai acontecer durante toda a etapa do projeto de adequação. E ele vai ser contínuo, né? Então, o que nós fizemos? Lá no hospital, eles têm por regra a reunião de ambientação para novos funcionários. Então, os funcionários, quando chegam, eles passam o primeiro dia deles, agora a gente está tudo online, né? Conhecendo diversas áreas do hospital e as regras do hospital como um todo. E nós colocamos a LGPD e a segurança da informação nessa ambientação. Então, os novos funcionários já entram conhecendo o projeto. E da importância que o hospital tem com os dados.
a gente também está valorizando muito a questão. Olha, vocês tratam, todo mundo aqui trata dado pessoal. Só que os seus dados também são tratados, porque você é um funcionário, você precisa dar os dados. Então, a gente trabalha com isso. Se você quer o respeito pelos dados, né, da pessoa, os seus dados, você também tem que respeitar o dado da outra pessoa. E, nesse sentido, a gente trabalha muito a questão de não tirar, porque quando a gente trabalha com criança e adolescente, às vezes é fofinho tirar uma foto de uma criança lá, né, e publicar na sua rede social, e mesmo que o pai ou a mãe ou algum responsável tenha dado esse consentimento, está lá do lado na foto, a gente trabalha essa questão, né, da importância de não sair divulgando, que isso é uma informação que tem um caráter sensível, a criança está dentro do hospital, né? E que não pode ficar divulgando. E outra coisa que eu também fiz é segmentar diversos treinamentos por área, porque o que eu vou orientar para o RH vai ser diferente para os médicos, enfermeiros e toda a equipe assistencial, que vai ser diferente para o ensino e pesquisa, que vai ser diferente para compras e aquisições. Então, eu segmentei, né, por áreas, e aí trazendo treinamento para cada uma dessas áreas para eles poderem entender a importância. Vou só recompilar isso daqui, tudo que você colocou, né, nessa discurso de 10 minutos aí, fantástico. Desculpa. Não, eu vou trazer todo mundo agora para o mesmo nível. Para quem está estudando ECzinha, para quem está estudando IAPP ou para quem está estudando ISA, BNT, vocês estão identificando que ela acabou de entrar em um hospital, acabou assim, 2, 3 meses, que ela está fazendo a conscientização, entendendo como é que funciona o ambiente negocial, não é chegando fazendo diagnóstico, não é chegando fazendo data map, não é chegando brigando com o segurança da informação ou com o jurídico, não pessoal. Vocês viram o que ela fez. Independente se ela é do negócio ou não, ela chegou, está entendendo o clima organizacional, está sabendo quem quer quem, entendendo até onde ela pode demandar as atividades, quem está apoiando o projeto dela, para depois ela fazer conscientização, para depois pensarmos em mapear o processo juntamente com a parte do inventário de dados. Portanto, primeira dica que está sendo feita aqui para vocês, esquece essa conversa fiada de que começou um projeto, vão fazer diagnóstico, vocês não têm um contexto da organização. O item 5 da 27.002 e da 27.701, primeira coisa que a gente faz, entender o contexto da organização. Simples assim, pessoal. Não tem conversa. Mesma coisa da primeira fase da ECZIM. Para quem está estudando ECZIM, daquelas 5 fases da ECZIM, a parte o primeiro e segundo item da primeira fase é justamente essa parte de levantamento organizacional, né? Quais são as regras, quais são os regulamentos, quais são as leis que impactam ali para o cenário, né? E assim também para quem está estudando o IAPP, que é o CIPM, né? Para quem faz o IAPP, CIPP não está estudando sobre isso, porque CIPP é história da lei constitucional, as regulações, diretivas, enfim. Então, para quem está estudando IAPP, é a primeira fase também do CIPM, ok? Então, esquece essa conversa do tipo, entrou, vamos aplicar um diagnóstico. Não é isso. Vocês não sabem o que está entregando, vocês não sabem se aqueles dados, se aquela resposta do diagnóstico de fato está sendo verdade, né? Então não é bem assim, tá bom? Isso é importante, né? A gente fazer essa combinação de práticas com a teoria aqui, para que vocês saibam de fato o que está acontecendo, né? Então esqueçam isso, tá bom? Nada de diagnóstico, tá? No início do projeto. Primeiro entendam o que vocês estão falando, tá? E falando de metodologias que eu acabei de trazer para vocês, né, que a APP e da 27701 é a que está sendo adotada pelo governo federal, os tribunais. Cíntia, que metodologia você está adotando? Não peguei uma metodologia assim, falei, vou segui-la do começo ao fim. Eu estou fazendo uma mescla, entendeu? Do que eu acho que é mais adequado, né? Eu não teria a mínima condição de mapear os dados também, só voltando um pouquinho o que você falou. Imagina o tempo
que eu levaria para mapear esses dados dentro do hospital? Sozinho, né? Pessoal, ela está falando isso da primeira fase, o item 6 Isso. da primeira fase da ECZIM, para quem está estudando ECZIM, certo? É onde já na primeira fase tem um mapeamento macro dos dados ali. Então, esse é o problema de que eu também acho, né, que a metodologia da ECZIM não é adequado para as médias e grandes empresas. É para pequena empresa de 10, 20 funcionários aqui, você grita pro cara ali, mapeia aí os negócios aí, tá resolvido, né? Mas não é para uma grande organização, você não sabe quem que é quem, você vai mapear isso, vai bater na porta para fazer a entrevista, para fazer questionamento, o cara vai olhar para o seu lado assim e falar, não, eu tenho mais que fazer, né? Eu tenho muito mais trabalho, nem sei quem que é você, cadê a política de privacidade, cadê a política de segurança, cadê as orientações, cadê a portaria falando que você é o encarregado? E falar em portaria, você foi nomeada, você tem um termo de posse, você tem um diário oficial da União, como é que é isso? Não, eu não tenho. A gente até conversou hoje sobre isso, né? Comigo? Não, lá no hospital. Tá. Não, tô brincando. Porque o meu contrato de trabalho já traz que eu sou a DPO, né? Ela é diferente de uma pessoa que, por exemplo, se eu fosse advogada e ainda nomeada DPO, né? Teria esse acúmulo. Então, a gente não fez esse termo, né? Até porque, como o hospital ele tem um contrato com o governo do Distrito Federal, a burocracia é maior, né? Porque é um hospital público, na verdade, né? Então, a gente optou em não fazer. Se lá na frente a gente achar que é importante colocar, a gente fazer esse termo de nomeação, mas, a princípio, a gente não fez, não. Interessante, né? Interessante ter trazido isso, porque o encarregado do IPEA, né, que foi o nosso convidado há 2 semanas atrás, trouxe que as referências, né, que nós temos, fala que nós temos que criar comitê de privacidade. E aí ele falou do tipo, olha, criar um comitê de privacidade dentro de uma organização pública não é simples não, pessoal. É complexo, tem que ter a aprovação do presidente, dos diretores e blá, 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 blá. O que eu fiz? Criei líderes de privacidade, onde as pessoas que estão ali, onde a direção, como eu já sou o encarregado, e aí eu sou nomeado pelo Diário Oficial da União, estou respondendo diretamente ao presidente, ou seja, eu estou, entre aspas, ao lado dos diretores. Eu pedi para os diretores nomeassem dois líderes, tanto é que está isso no site, tá? ipe.gov.br/LGPD. Tá todos os líderes ali publicados, e aí os líderes passaram por um treinamento de conscientização e começou a executar. Portanto, não foi criado ainda o comitê de privacidade. Então, assim, é importante você colocar, né, essa sua colocação, né, de que você está tendo que, de fato, se ajustar, né, do projeto. A Adriana Carla perguntou, mas ok, eu não entendi sobre a sua metodologia. Como é que você construiu sua metodologia? Então, aí eu fui vendo o que mais se adequava, né? Eu não peguei uma metodologia e falei, vou aplicá-la, né? Eu fui pegando de diversas metodologias. Então, como que o meu projeto, assim, em linhas gerais, foi construído? Depois que eu conheci o hospital, que eu passei por cada diretoria e eles me apresentaram uma visão geral do que cada diretoria era responsável, que eu dei uma olhada na documentação que o hospital tinha, mas isso tudo de uma forma bem geral, assim, para eu ter esse cenário, né? O que eu fiz? Eu fiz um diagnóstico inicial, tá? Mas, como o Rabelo falou, eu não cheguei lá e saí aplicando questionário, não. Porque depois, questionário a gente tem vários, né? Eu vi o que mais se adequava e quais as perguntas se adequavam ao cenário do hospital, né? E aí eu dividi o projeto, assim, em 4 fases, grandes fases, né, vamos dizer. A do mapeamento, onde a gente vai levantar tudo, e aí essa ideia do líder, Rabelo, eu também tive lá no hospital, porque como é muito grande, como é que eu vou estar
full time para tantas áreas ao mesmo tempo. Então, dentro de cada área, nós vamos começar a treinar também para ter os líderes. Lá a gente chamou embaixadores da proteção de dados, né? Uhum. E para que eles possam auxiliar os seus colegas de trabalho, né? Uhum. Então, depois Lembrando, pessoal, que embaixadores da privacidade é sinônimo de líderes, né? Embaixador de privacidade é muito adotado pela metodologia Gartner, tá? Para quem tem experiência com a Gartner fala embaixadores. Então, se vocês falar do tipo, ou se vocês escutarem alguém falar do tipo, criamos embaixadores, possivelmente ela leu sobre materiais ou a Gartner está aplicando um suporte, consultoria ali para eles, tá bom? Então, fica fácil de vocês entenderem quem quer quem nesse sentido. Desculpa, Cíntia, pode falar. Imagina. Então, depois do mapeamento, quando a gente tiver tudo isso, né? Porque a minha ideia foi, pega-se os processos e vai trazendo os dados daí, né? A segunda etapa seria o levantamento dos gaps, ou seja, o que a gente tem na realidade, o que a lei fala que a gente precisa ter para estar adequado e tentar fazer os ajustes necessários. Uhum. A terceira etapa é a que eu chamo mais mão na massa mesmo, que seria o plano de ação. É onde a gente vai construir a política de privacidade, que ainda não tem, o aviso de privacidade, revisar a política de segurança da informação, criar os relatórios de impacto, o canal de atendimento ao titular de dados, né, onde a gente vai fazer todo aquele... o suporte que o hospital precisa ter e para comprovar que ele está adequado à LGPD. Uhum. E a quarta fase é o monitoramento. Então, aí pensar em indicadores, né, para a gente poder estar mensurando o nosso projeto, né? Como ele é, assim, a gente chama de projeto de adequação, mas na verdade ele não tem um fim, né? Porque esse monitoramento é constante. E então aí no monitoramento a gente está pensando estabelecer algumas métricas aí para poder mensurar os nossos resultados, reporte a incidentes de segurança, né? Medir, inclusive, se a gente tem, até porque existe esse conceito equivocado de que incidente de segurança é só vazamento de dados, né? Quando o incidente é muito mais amplo do que o vazamento, talvez é o que cause mais impacto e o que aparece na mídia, né? Mas outras coisas acontecem. E durante todas essas etapas, o treinamento e a conscientização está acontecendo o tempo todo. Né? Legal, legal. E você tem uma estimativa do quanto tempo vai demorar para fazer a adequação do seu hospital? Como é que você chegou nesse número? Eu, assim, considerando todas as atividades que eu vi que as áreas faziam, a documentação que a gente precisa ajustar, tem contrato, tudo que a gente vai contratar, não é ligar para o Rabelo, vem aqui, Rabelo, eu preciso do seu serviço. A gente tem que fazer um chamamento público, então eu vou ter que adequar o edital, adequar contratos, né? Então, eu calculo 1 ano, pelo menos, viu? 1 ano para a gente entrar na etapa de monitoramento. Ok. Tá? E outra coisa que a gente fez também a gente ainda não aplicou, porque tinham outros eventos acontecendo e a gente não quis soltar muita informação. Do mesmo jeito que eu fiz o diagnóstico inicial da empresa, né, do hospital como um todo, nós vamos fazer um diagnóstico do nível de maturidade dos funcionários. Isso é para medir se esses treinamentos e conscientização realmente estão sendo efetivos. Né? Então, eu bolei junto com a área de RH algumas perguntas, bem simples mesmo, né? Que a gente vai disponibilizar para eles, e assim, não vai ser nada que a pessoa precise identificar, a gente só pediu para identificar a área, né, a diretoria que ele está ligado, só para a gente poder, sei lá, no RH a gente precisa reforçar mais, na área administrativa está ok, né, e então também, que isso também
também é uma forma de mostrar a adequação do hospital, né? E também serve, assim, para a gente que está aí acompanhando o projeto, para ver se ele está sendo eficaz. Uhum. Você falou de fazer chamamentos, né, fazer licitação para contratação de software, de equipes, enfim. Então, hoje você não está adotando nenhuma ferramenta, não está adotando nada no Data Discovery, enfim, nada nesse sentido. Está só ainda carreira solo, fazendo adequação Isso. ali. A gente tem lá o comitê, porque isso eles me explicaram, que o que você me falou do rapaz do IPEA realmente é super complexo, né? Se a gente vai fazer um comitê lá, criar, precisa ter uma portaria para poder fazer. Então, já tinha, desde o ano passado, o Comitê Gestor da Informação. Então, ele se reúne uma vez por mês, ordinariamente, claro, se tiver uma outra necessidade, a gente se reúne, e lá a gente troca as informações, né? Agora eu estou sendo super atuante nesse comitê, porque eu estou divulgando todas as etapas do projeto, tudo que está acontecendo, né? Então, esse já é um comitê que está instituído lá e onde a gente troca bastante ideia sobre... Outra coisa que eu fiz também, eu criei um boletim semanal Pílulas com de as conhecimento. principais notícias, né? Pílulas de conhecimento, muito bem. E aí a gente divulga. Esse boletim, por enquanto, tá para esse grupo de comitê de gestor da informação, até porque eles também precisam dessa conscientização. Sim. Mas nós já vamos criar, já tem lá no hospital um projetinho que chama Pílulas do Conhecimento, que é para divulgar mesmo informações, e eu vou começar a inserir a partir da próxima semana. Semana que vem a gente vai fazer uma palestra geral com todos os funcionários do hospital, né, para eles entenderem o que a gente está fazendo, né, quais são os próximos passos, o que é LGPD, por que ela afeta, por que a gente tem que se adequar, né, e depois a gente começa a soltar semanalmente essas pílulas do conhecimento. Legal, então você como encarregada já fez o treinamento para alta gestão, né, um curso de conscientização para alta gestão, você já ministrou curso também para embaixadores da privacidade, né, para que eles comecem a te munir de informação, de começar a aplicar ali na planta algumas etapas e atividades de privacidade. E agora você vai entrar no terceiro tipo de treinamento e conscientização, que é para o público no geral, né? Ou seja, do P ao P, do porteiro ao presidente, né? Onde você vai gastar ali 1-2 horas explicando para eles o que é privacidade e segurança da informação, né? E o impacto na organização. E o hospital hoje são quantos funcionários? Qual é o tamanho dela? Peraí que eu já te falo aqui. Estimativa só uma estimativa. São 1.500, esses números são de maio, tá? São 1.500 funcionários, e a gente tem quase 300 terceirizados. Mas, além disso, nós temos os voluntários, que atuam lá no hospital e atuam fortemente. A gente tem menor aprendiz, jovem aprendiz, estagiários, os residentes, né, porque a gente também tem toda a área de ensino e pesquisa dentro do hospital. Então, só de residentes são 11 programas. E como é que você está relacionado? Pois é, legal, e é bom essa escola, né, para o público, para os acadêmicos também, mas me gerou uma luzinha amarela aqui na minha mente. Como é que você, encarregada, está gerindo isso? Porque 67% dos incidentes de segurança vêm de pessoas, né? E aí você tem públicos desde 14 anos, né, que é o menor aprendiz, né, até pessoas voluntárias que, entre aspas, não têm vínculo com você, né, com o hospital, que são voluntários, né? Então, fato é que, vamos lembrar da Marisa, ex-esposa do Lula, do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que quando ela entrou no Sírio-Libanês, isso foi público, né, salvo o melhor juízo foi 2017, 2016, alguma coisa nesse sentido, horas depois que ela deu a entrada no hospital, todo o prontuário dela estava público, estava na internet. Então, supondo que entre lá no hospital da criança, um filho de um embaixador americano, naturalmente, o filho de um artista, não sei de quê, vai todo mundo, né, aqueles fã-clube, enfim, aquela zoeira,
e vai publicar as informações. Como é que você está fazendo esse controle de acesso, de relação contratual, né, de relação de monitoramento das pessoas, de fato, né? Como é que está sendo feita essa Por isso gerência? que eu falo que não tem como tocar sozinho um projeto tão grande, né, desse. O hospital já tinha uma série de regras quando eu entrei, né? Então, vamos pegar aí, por exemplo, esse caso que você deu, chegar um filho de um artista, né? A gente tem um núcleo lá de comunicação que já está preparado para atender, inclusive a imprensa, caso isso aconteça. Né? Muito Nós bem. temos regras muito rígidas em relação a compartilhamento de informações, realmente não pode. Agora, tudo isso passa por conscientização, né? A pessoa entra no hospital, ela assina um termo de que ela não pode compartilhar informações, foto, ficar tirando foto, que não pode acessar determinado site, apesar que tudo lá é bem restrito, né, em termos de acesso. Mas a pessoa ela tem que entender por que ela não pode. Não é só porque não pode, né? Então, por isso que a gente bate muito nessa questão. Vai ser 100%? Não, a gente pode ter um funcionário que eventualmente faça, né? Burle as regras. Aí a gente vai para a parte, né? O que acontece nesse caso? Quais as consequências, né? Que tem que ter, né? Eu lembro muito de você também falar disso nas aulas, né, Rabelo? Existem consequências se você não segue as regras, né? E isso precisa estar definido. Né? Legal. Precisa definir. Legal. Arthur, meu querido, quer contribuir? Não, na verdade eu queria ouvir um pouco da Cíntia. Como é que foi o trabalho de analisar as documentações correlatas e as leis, principalmente as leis da área de saúde, né? Que, por exemplo, quando eu estou trabalhando em adequação de clínicas, vou usar um exemplo, né? O exemplo é quando o titular ele está exercendo o seu direito e ele quer que seus dados sejam descartados, né? E, ao mesmo tempo que a clínica tem que responder a ele em relação a esse exercício de direito, ela tem que preservar a informação que a outra lei obriga que ela mantenha por conta de um prontuário médico, por conta de uma perícia médica, né, que possa acontecer, etc. Como é que você conseguiu coordenar esse trabalho e fazer sopesar essas orientações todas? A gente ainda não chegou, assim, isso está no meu mapeamento, né, mas a gente não chegou a definir, mas o que eu imagino, né? Primeiro que o Hospital da Criança, ele é um hospital diferenciado no seguinte sentido, não é um hospital que a criança, né, tá com uma dor de garganta, uma dor de ouvido, e o pai ou a mãe levam ele lá. São doenças como câncer, doenças no sangue. Então, a criança, quando ela entra no hospital, ela vai ficar lá até os 18 anos. E depois, quando ela sair de lá, ela vai para a rede pública, porque é um tratamento para a vida toda que eles têm que fazer, né? Então, a gente vai precisar desses dados. Não tem como, né? Como que a gente vai cuidar dessas crianças ao longo de toda a vida dela, sem ter esses dados? A gente ainda não teve nenhuma situação do titular, né, chegar e falar assim, apague os dados. Mas eu imagino que a gente tem base legal para poder manter, né? E nesse caso aí que são doenças mais sérias, a gente pode guardar até por um tempo maior, até porque depois com certeza a gente vai ter que compartilhar com a rede pública de saúde, né? Quando eles forem lá para continuar o tratamento. Com certeza, sim. Mas é complexo. Eu não vejo assim, diferente de um hospital particular, de uma clínica, eu não vejo lá a gente tendo esse tipo de demanda. Não é que não vai acontecer, né? Mas pelo cenário que eu já mapeei, eu não vejo esse tipo de situação. Mas claro que a gente precisa deixar ele preparado, pensado, mapeado em algum lugar, porque se acontecer, aí depois, né?
o que a gente faz? Não, a gente já precisa entender, deixar tudo isso certinho, né? Com certeza, obrigado, Cíntia. Eu continuo achando que das adequações todas, tirando o serviço público, né, que também tem tantas leis correlatas e que obrigam o servidor a adotar uma determinada conduta, a área de saúde, para mim, é uma das áreas mais complexas, porque há muita legislação rodeando, né, a conduta do profissional de saúde, os direitos do paciente, e aí agora a LGPD, então o desafio é grande. Obrigado. Quando eu comecei a estudar LGPD, proteção de dados, eu falava, não, eu trabalho em qualquer área, menos na área de saúde, porque isso deve ser Deus nos acuda. E acabei parando na área de saúde, mas eu estou muito feliz com as coisas que eu estou fazendo, porque você vê as pessoas engajadas, por isso que eu falo, a administração é essencial, senão a coisa não vai, né? Então, eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo as pessoas querendo entender. Semana passada eu recebi um e-mail que eu achei assim super legal, de uma diretora, falando, Cíntia, a gente está com um projeto assim, assim, assado, eu ainda não posso divulgar porque está em andamento, mas era um projeto super complexo, né? Aí ela falou assim, você acha que pode pela LGPD? Eu falei assim, nossa, que legal, né? Ou seja, antes de começar a fazer, já está. E claro, eu acho que também a gente, como seja de PO interno, seja exa-service, seja só para cuidar de implementação, é o papel de tentar achar uma base legal para justificar, porque a gente não pode chegar nos lugares e falar, você não pode mais fazer isso. Tem coisas que é a razão de ser da empresa, né? Tentar achar uma solução. Até hoje, assim, desde que eu comecei a estudar proteção de dados, eu só não consegui achar uma justificativa para uma atividade. E já quebrei minha cabeça e não consigo achar. Mas, de resto, a gente sempre vai entendendo, vai fazendo a justificativa, se for o caso, cria o relatório de impacto, né? Tenta mitigar. Lembrando, cuidado quando você enquadrar no legítimo interesse aí, de dar uma olhada na WP 217. Eu já passei para vocês, né? Cuidado com esse legítimo interesse, que é uma base legal frágil e que é sensível em todos os sentidos, tá? Juridicamente, enfim, tá? Só puxando esse gancho aí que você falou que tá enquadrando, eu fiquei com medo nesse sentido aí de enquadrar no legítimo interesse. É claro que não é proibido o legítimo interesse, né? Mas lembrando do artigo, acho que é 12 ou 14, que ele trata algumas condições a mais para quem adequa, quem assim, rotula a base legal para legítimo interesse, né? Uhum. Legal. Mas, Rabelo, como discutido naquele último debate nosso, na dúvida, usa mais de uma, né? Na dúvida, dependendo da situação, enquadra mais de uma, com certeza. Na dúvida, é pertinente enquadrar, né? Existem correntes, né, que acham que para o ciclo de vida dos dados só uma base legal é necessário. Não é, eu entendo diferente. Eu entendo que em certas situações, exceto o legítimo interesse, né, você consegue enquadrar outras bases legais, né, para o projeto, né? Eu acho que quando você tem duas bases legais, eu acho que não cabe o legítimo interesse ali. Porque quando uma das bases legais caducarem, né, cair, naturalmente vai permanecer o legítimo interesse. E é ali que é o ponto frágil, né? Porque a empresa, de acordo com as orientações, né, a WP 217 e demais bibliografias, rege que o legítimo interesse é subjetivo, né, quando a gente trata de dados pessoais, né. Agora eu entendo que os amigos advogados falam que, mas direito público, o legítimo interesse é meu, né, ok, a gente entende que nesse sentido o legítimo interesse é da organização de, eu quero criar uma empresa de fabricação de cachorro-quente. Esse é seu legítimo interesse. Mas quando você tem um cadastro de cliente, quando você trata dados pessoais, ele já não é mais um legítimo interesse, porque eu quero coletar o nome do pai e o nome da mãe para vender um cachorro-quente. Não, não é. Aquilo ali, existe outros princípios ali, regidos ali. Era só para a gente contextualizar para os demais colegas aqui, que são de fora também, né, de que o legítimo interesse, de fato, tem discussão ampla, pessoal, tá? É natural essa discussão, salutar, né? Envolvimento, e
E aí, nesse quesito, quem vai regular de fato, quem vai dar chancela, ou vai ser o judiciário, ou vai ser a própria ANPD que vai chancelar sobre isso, né? Que vai dar uma orientação, uma diretriz nesse sentido, né? Legal, legal. Nós temos ainda mais uns 8 minutinhos. Alguém quer fazer um questionamento para a Cíntia? Ou, Cíntia, sobre o nosso Kung Fu Panda, quer chamá-lo? Ó, tem o Marcelo Black que levantou a mão. Oi, Marcelo. Fala, meu querido. Beleza, Black? Desculpa, não vi você. Black? Você tá entre nós? Ele caiu. Nós? Não sei. Alô? Tá no mute, Marcelo? Pô, o Black, me ajuda, né, bicho? Alô? Alô? Ele foi no banheiro, quer ver? Peraí, deu certo. Agora deu. Passando vergonha aí, ó. Né? Ali. Deixa eu ver aqui, ok? Tá bagunçado, tá assim mesmo. Tudo bem. Boa noite, Cíntia, boa noite, colega. Eu tenho uma curiosidade. Eu já fui ali stalkear seu currículo. Stalker é crime, hein? E vi que você é uma advogada, certo? Sim. A minha curiosidade vai no sentido do mapeamento dos dados. Ok? O que acontece? Esse desenho aí dos processos que envolve tratamento de dados pessoais vai revelar todos os ativos que estão vulneráveis. Uhum. Provavelmente, você vai fazer a indicação das medidas de segurança. Como você, advogada, vai propor qual é a medida de segurança adequada para aquele ativo que corre um risco, que está vulnerável, ou que tem uma medida de segurança, mas não é a mais adequada para aquela situação? Você trabalha com uma equipe, porque como você é o DPO, provavelmente terá que vir alguém de fora, né? O meu raciocínio da área de segurança, para te ajudar nisso aí. A equipe interna, ela está sob suspeição, né? Porque ela é quem já implementou aquela medida de segurança. Eu não sei se eu fui claro aí no meu questionamento, mas eu queria saber como é que você vai lidar com essa situação aí, sendo que a sua formação é de direito. Assim, eu aprendi, né, ao longo desse tempo que eu estou estudando proteção de dados, tive que aprender algumas coisas de segurança da informação. Mas eu trabalho muito alinhada com o gerente de TI do hospital. E, claro, ele tem, a gente pode falar, ele tem aí interesse, mas ele é uma pessoa extremamente consciente. Inclusive, foi ele que alertou o hospital, né, a alta administração, sobre a LGPD, sobre a importância de ou o hospital contratar um DPO, ou contratar uma empresa para fazer consultoria, né? Então, assim, das pessoas que eu conversei, né, que eu tenho contato, ele se mostra, assim, uma das pessoas que mais entendem da importância, e a gente tem trabalhado muito alinhado. Eu sugiro algumas coisas para ele fala, não, Cintia, isso daqui talvez seja melhor fazer uma outra coisa, né? Então eu acho assim, eu confio muito nele, né? Apesar de estar trabalhando com ele 2 meses, mas eu confio muito no comprometimento dele tentar buscar as melhores soluções mesmo, né? E ele tem uma equipe muito boa, também auxiliando, e ele monitora constantemente as atividades, né, dos funcionários dele. Então, assim, a princípio eu não teria nada para falar, né, olha, talvez a gente precise de uma auditoria externa, né, pode até ser que lá no futuro, depois que o projeto tiver, né, a gente tiver mais consolidado, a gente traga alguma auditoria externa para poder olhar se precisa de mais algum ajuste. Fala, Rabelo.
É importante estar se alinhado com o pessoal da segurança da informação. Excelente o seu questionamento, né, Black? Visto que nesse ponto, né, ela vai precisar de um suporte técnico, né? E aí, de alguma forma ou de outra, existe o conflito ali do E o pessoal do conflito, Rabelo, ele é significativo porque é o seguinte, eu não sei se ela tem a dimensão, né, dos valores que são aplicados numa determinada medida de segurança, e se amanhã chegar à conclusão de que aquela medida não é adequada, isso envolve novos custos. Né? Isso, E financeiro. com aquela análise primeira, ela ficou superada. Será que ele vai ser suficientemente corajoso para dizer isso? Isso compromete, inclusive, a atuação dele. Talvez a ideia de colocar alguém externo coloque a atuação do conjunto, vou chamar conjunto, né, de PO, tecnologia, processos e jurídico, mais confiável. É só essa minha preocupação, né? Porque quando fala medidas de segurança, será que a galera do direito está entendendo como que chega nisso, os valores e tal? Só essa observação. Obrigado. Excelente. Arthur? Só para contrapor e, ao mesmo tempo, para colaborar com o tema aí que está sendo colocado pelo Marcelo, a gente volta de novo, né, à velha discussão. E se fosse o inverso, né? E se a gente não tivesse no papel de DPO uma pessoa da área jurídica, tivesse uma pessoa com formação técnica, e ele também tivesse que discorrer sobre temas que envolvessem cláusulas de um contrato, né? Às vezes a ausência de uma cláusula num contrato pode trazer prejuízos até maiores, né? Tanto do ponto de vista de imagem quanto financeiro. E cada vez mais eu consolido o entendimento de que o encarregado ele tem que ser uma pessoa que navegue bem em várias áreas e ter o assessoramento de especialistas para as áreas que ele não conhece. Como a Cíntia comentou, ela tem uma pessoa da área de tecnologia que ela confia, apesar do pouco tempo, e é uma pessoa que tem contribuído bastante. Eu não entendi, Cíntia, se você deixou a gerência jurídica ou se você agora tem uma pessoa na área jurídica que você também tem que confiar, né? Então, mais uma vez, é o reforço da equipe multidisciplinar e o trabalho de um líder que vai ter que articular, lembrando, né, professor, o DPO lá do IPEA que você trouxe, que ele é conhecido como um articulador, né? Como um gentleman, como alguém que precisa navegar muito bem em todas as áreas e tem que conversar bem com todo mundo. Isso, para mim, só consolida esse entendimento. Exato. Excelente. Obrigado, Black. Obrigado, Arthur. Cíntia, mais alguém tem algum questionamento, perguntas, dúvidas para a nossa convidada? Cíntia? Carlos, meu querido, como é que você está? Boa noite, seja bem-vindo. Você está no mute, tá? A gente ainda não aprendeu... Lê lábio, né? Agora aguenta coração. Não, mute não. Agora, hein? A Cíntia vive o meu drama. O meu drama, o drama desse curso, né? Tem o mute, mas tem uma série de outras coisas aqui que ficam bloqueando o acesso aos meus dados pessoais, a voz, a imagem, aí você desabilita um, aí o outro não desabilitou, você fica pendurado aqui. Mas, assim, infelizmente, eu até perdi uma boa parte da fala da Cíntia. Cíntia, parabéns aí, o pedacinho que eu assisti já me deixou bastante bem impressionado sobre o que você falou, especialmente porque eu peguei a parte na qual você mencionou a necessidade de uma flexibilidade na adoção das metodologias e na necessidade de entender o negócio, né, do seu agente de tratamento. O agente de tratamento está sendo assessorado pelo encarregado. E, de fato, essa eu acho que é a parte fundamental da coisa, porque as ferramentas vão estar colocadas, eu acho que não tem
não tem mistério, o mercado vai prover as ferramentas, você tem que olhar para as ferramentas e ver aquilo que vai atender seu cliente, e mais do que entender das ferramentas, você tem que entender do negócio do seu cliente, que é o grande pulo do gato. Eu acho que é o momento que você vai ter que gastar mais tempo ali entendendo como funciona, como você bem colocou. Mas só colocar aqui uma observação sobre o que o Black, e aí vou tomar a liberdade de usar esse termo porque foi colocado aqui de forma bastante coloquial. E se você não usar o Black, eu brigo com você. Eu concordo com você. Eu sou da velha geração. Eu não fico abalado. Exatamente, ou school. Esse negócio de... Eu não tô abalado. É isso, eu concordo com você, Marcelo. Eu acho que... Eu sou encarregado também. Obviamente, eu não tenho formação jurídica e, obviamente, não tenho a formação na área tecnológica, como, por exemplo, muitos de vocês aqui têm. Tem o Daniel aqui, só olhando o quadro aqui, o Rabelo, e muitos outros dessa turma que tem uma formação na área de tecnologia de informação muito mais densa que a minha. Mas eu acho que nesse momento é a hora que cada um assume sua responsabilidade. Se você estabelece que determinada base de dados pessoais tem que ter uma proteção além do convencional, e o seu colega de trabalho da área de TI diz que determinada proteção é suficiente, ele está assumindo a responsabilidade que é dele. E eu recebi hoje a resposta, eu fiz uma série fiz uma nota técnica com uma série de orientações para uma área finalística do meu órgão, e ele me respondeu dizendo que ia adotar algumas e que outras ele não ia adotar, e justificou. E é isso. E o meu trabalho está bem feito e o dele também. Entendeu? Não há uma necessidade de imposição, ele não é obrigado a aceitar tudo que eu falo, e eu também não sou obrigado a concordar com as justificativas dele, mas estamos bem. E isso não é nenhum demérito ou ponto negativo no trabalho nem do encarregado, nem do assessorado, na minha visão. E aí é só respondendo de forma lateral o que o Marcelo colocou, a preocupação que o Marcelo colocou. Cada um, no seu quadrado, vai assumir a sua responsabilidade naquilo que lhe compete. O DPO tem que ser isentão. E é oportuno, né, porque as referências, né, no que diz respeito à construção, por exemplo, do relatório de impacto e proteção de dados, a gente orienta, nós como encarregado, orientamos para a alta gestão, para o presidente, diretor, superintendente, as medidas a serem adotadas. Cabe a ele ou não aceitarem. Né? Então, é o que o Carlos colocou. Ele sugeriu alguns ajustes, a área finalística devolveu, falando que vai atender algumas, outras não, se justificou. Pronto, o Carlos, como encarregado, se blindou, do tipo, beleza. Aí pode haver uma réplica, né, nesse sentido. Haverá, porque aí chega a hora que a Cíntia mesmo colocou, que o encarregado ele é um provedor de solução. Porque ele me respondeu dizendo, olha, eu não farei isso por conta disso, isso que eu acho que é suficiente. Foi legal, mas será que se a gente fizer dessa forma, não atende melhor a proteção, sem gerar um problema para você? E é um processo de construção. A gente vai tentando aí, com aproximações sucessivas, chegar a um bom termo. Excelente. É que também a gente não pode ter, como você falou, essa sobreposição, né? TI, jurídico, quem manda mais, né? Não. Jurídico manda mais. A gente vai ter que trabalhar muito alinhado, né? E, claro, eu vou fazer aí, né, quando chegar a hora, vou fazer meus pareceres, vou colocar, né, as minhas recomendações, e vai caber, por isso que eu estou ligada à alta administração, né, ao cargo máximo dentro do hospital. É ele que vai decidir, né? E se for uma coisa extremamente técnica, eu imagino que ele vai pedir assessoramento de outras pessoas, e a decisão vai ser dele, né? Eu vou pontuar
E a decisão final nunca é nossa como DPO, né? A decisão é do gestor, né? É discricionariedade do gestor, é conveniência e oportunidade do gestor. Sim. Exato. E é assim que deve ser. O importante é que fique documentado, porque no exemplo do Carlos, se houver um vazamento e houver exatamente ali na resistência, né, no ponto nevrálgico, olha, Carlos, eu não vou implementar isso aqui, e houve um vazamento exatamente ali na indicação, está documentado, está tudo direitinho. E está documentado, e se houver um vazamento, o encarregado tem que estar junto do agente de tratamento para orientar ele na... Não é chegar assim, eu avisei, agora é com você. Não é assim que funciona. Você tem que estar junto lá para falar assim, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer? Já que a gente não fez o que eu disse lá atrás, vamos lá, vamos construir aqui para a gente sair do outro lado, para proteger o titular do dado pessoal, mas também resguardar a instituição. É assim que funciona, é uma parceria, não é uma competição de quem está certo e quem está errado. Depois que resolveu, aí vai lá e fala, né? Depois que dentro da sala o pau quebra, da sala para fora, está todo mundo no mesmo barco. Excelente. Isso é importante. É que isso já é uma visão institucional, de instituição, né? E com o hospital é muito grave, porque a vida das pessoas, imagina o volume de vazamentos que pode acontecer. Sim. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado pela colaboração de todo mundo. Acho que a gente poderia até marcar daqui 15 dias, na minha última aula de metodologia de implantação, acho que eu vou fazer uma mesa redonda só de encarregados. E aí vai ser a choradeira, vai ser a chicotaiada, vai ser ótimo. Acho que eu tô pensando, me deu um estalo aqui. Vai ser a aula da saudade, não, vai ser a aula da saudade, não. Vai ser a aula de todo mundo, os encarregados também, agora se começarem, né? Também. Poxa, e você fazendo, você tinha a última aula, você vai dar outras matérias pra gente, não vai? Para vocês, acho que mais não. Acabou-se, o que era doce. E essa aula vai começar a que horas, Isabel? 3 horas da tarde? Vai ser boa, né? Corujão, né? Começa às 3 horas da tarde, vai até o final do domingo da noite do Faustão. Já que o Faustão acabou mesmo. Uma dessa aí vai até às 3 da manhã, tranquilo, professor. Vai ser em vez de ser happy hour, vai ser a sad hour. Rabelo, eu só acho importante colocar para quem é do IESB, né, do MBA, como que eu cheguei a esse cargo de DPO, né? Legal. Porque foi através do IESB que eu consegui. Eu estava numa aula do professor Frank, e ele falou na aula assim, olha, tem um hospital, ele só falou, tem um hospital aqui em Brasília que está procurando um profissional, né? Ele nem falou que era DPO, ele só falou assim, olha, para ajudar no projeto de implementação, quem tem interesse, manda o currículo, né? Que eu vou encaminhar. Uhum. E eu mandei meu currículo, mas na verdade eu não tinha pensado para a vaga do hospital, porque eu falei assim, eu não tenho conhecimento do hospital, né, da área de saúde, mas falei, professor, se o senhor achar, né, que uma outra oportunidade que apareça aí, que meu currículo for interessante, só que ele mandou para o hospital, e eu participei de todas as fases do processo seletivo, e eles me contrataram, né, então foi graças ao IESB mesmo que eu consegui essa vaga. Aí, tá vendo? Excelente. IESB conectando você aos empregos. Excelente. É isso aí, pessoal. Depois você deixa... Eu não peguei, não sei se está gravado, mas o contato. Eu queria tirar umas dúvidas com você. Isso. Pode mandar uns boletos também, pessoal. Quem quiser, quem tiver com boleto, pode mandar para ela, tá? Ela ganha 50 mil, já é encarregada, tá? Ela tá sobrando dinheiro lá, pessoal. Fica à vontade, tá? Quem encarregar está ganhando 50 mil, quem ensina a encarregar está ganhando mais, né? Vou te mandar um Pix aí, Alex. Eu coloquei meu e-mail. Vou te mandar meu Pix aí para você fazer uma contribuição. Ih, acabou o seu tempo. Pli, 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 pli. Não, só ia parabenizar a Cíntia e dizer que ela é muito guerreira, né? Porque também não é fácil a se conduzir, entrar numa área diferente, sair da zona de conforto. Então, parabéns. Obrigada. Eu também tenho, meu LinkedIn é meu nome mesmo, tá? Cíntia Tufai. É o seu dado pessoal.
Isso aí. Mas aqui no grupo a gente pode compartilhar, né? Isso. E aí deixei meu e-mail também, qualquer coisa. Isso, deixa aí. Beleza, obrigado, Cíntia, demais colegas aí pela contribuição. Cíntia, se você quiser continuar aí para conhecer mais um novo convidado aí, vai falar da ferramenta MD2, né? Você que está fazendo uma prospecção também, né? E conhecendo as ferramentas. Você já teve algumas ferramentas na primeira MBA, que eu já levei algumas empresas para lá, né? Agora outras e algumas daquelas, uma das empresas não quis mais retornar, mas tem outras, né? Inclusive essa daqui que usa o kernel da IBM. Enfim, fica à vontade, tá bom, Silvio, para você ficar, conversar, prosear aí. Obrigado, viu, Silvio, por tudo.